dark crystal. Quando postei meu vídeo sobre o História Sem Fim, eu recebi um comentário pedindo para encarar esse outro titã clássico de fantasia. Embora conhecesse esse filme, eu nunca tinha assistido ele completamente, nem me lembrava do porquê de tê-lo abandonado na metade. Então, a sugestão foi muito bem-vinda, especialmente porque eu disse que os animatrônicos de História Sem Fim eram tão bons quanto os de Hanson. Mas será que é verdade? Vamos dar uma olhada. Ah sim, para ser claro e sucinto, essa crítica é do filme e é apenas do filme, sem material extra como quadrinhos ou a série da Netflix. Agora, sobre o Cristal Encantado, este é um filme de fantasia feito em 1982 e já de cara vemos que só tem mão pesada nesse filme, já que foi produzido por ninguém mais ninguém menos que Jim Henson, criador dos Muppets. Dirigido por Frank Oz e com designs de Brian Froud, que também fez os designs de Labirinto, aquele filme do David Bowie. Esse filme é considerado a obra-prima de Jim Henson, e, embora tenha sido recebido de forma tépida pelos críticos da época, rapidamente se tornou um dos filmes de fantoches de maior bilheteria dos Estados Unidos. E ele fala do planeta de Tra, onde existiu um grande e poderoso cristal que rachou durante a grande conjunção dos 3 sóis do planeta. Desta ruptura, 2 novas raças apareceram, os malévolos Skeksis e os pacíficos, mas passivos, místicos. Os Skeksis conquistaram a maior parte do planeta e reinaram durante centenas de anos depois de exterminarem os Gelflings, uma espécie profetizada a consertar o cristal e assim reunir Skeksis e místicos. Só que agora, uma nova conjunção se aproxima e os Gelflings não estão tão exterminados assim. Vamos começar pelo roteiro. Dessa vez eu vou ter que fazer minha análise numa ordem diferente por conta de como esse filme foi feito. Logo de cara eu já tenho de avisar que este não é um filme para crianças. Pode dar impressão por conta das marionetes e por ter sido feito por Jim Henson, mas este é um filme de fantasia dos anos 80, mais sóbria, menos alegre, tipo Conan. E não, eu não tô brincando. Aqui nesse filme você verá pessoas e criaturas sangrando, sendo torturadas e mortas de diversas maneiras. Não tem muitas mortes, mas as que tem são explícitas, o que bizarramente faz com que o Cristal Encantado seja considerado um filme infantil normal dos anos 80, já que ele tem um estilo e níveis de brutalidade e horror similares aos filmes de Don Bluth, tipo a Ratinha Valente. Mas continuando, o filme começa com uma explicação do cenário, mas ela é bem feita, numa narração lenta e metódica que usa linguagem poética para explicar este planeta alienígena e sua história bizarra. Another world, another time, in the age of wonder. A voz é curta e pausada, acompanhando o que acontece em tela como se fosse um documentário, sem ser chato ou parecer encheção de linguiça. E o tom da narrativa é sóbrio e sombrio, com uma voz grave para dizer ao espectador que não, essa não é uma aventura bonitinha onde criaturas fofas saltitam pelos gramados. Now the Skeksis gather in the sacred chamber, where the crystal hangs above a shaft of air and fire. Os espectadores são apresentados aos Skeksis, os místicos, o óbvio contraste dos dois lados da mesma moeda antes da história realmente começar, com o líder dos místicos dando uma última fatia de história antes de morrer. I should have told you these things long ago. Meu, por que você não falou isso antes? Ok, falando sério. O Cristal Encantado é um desses filmes onde você tem que separar os elementos do enredo de forma a apreciá-los melhor. Sua estrutura é a jornada do herói básica feijão com arroz em todas as suas etapas, vantagens e problemas. Jane é apresentado aos espectadores e ele é uma tábua rasa que repete tudo o que os outros personagens falam para ele. Não tem muita personalidade própria, de forma ao espectador se projetar nele, recebendo a tarefa de salvar o mundo por qualquer motivo e lá se vai. I'm not ready to go alone. Alright? Alone then. Nossa, essa foi rápida. Em seu caminho, ele encontra a outra última das Gelflings, Kira, e eles se juntam,
troca mais papo e figurinhas e assim expõe mais do cenário. Kira tem seu bichinho de estimação fofo e irritante que mal influencia na história, e lá vão eles de novo em sua busca para consertar o cristal e salvar o mundo. É uma história simples e direta, e lembre-se, simples é bom. Ok, dar ao personagem principal um pouco mais de personalidade e liberdade de ação seria legal, mas esta simplicidade é um sacrifício para facilitar o espectador testemunhar a verdadeira estrela do filme, o mundo de Thra. O que diferencia o Cristal Encantado dos filmes de fantasia desta era é como este mundo é construído sem um panteão. Nos filmes ao estilo Conan, você tem um foco no sobrenatural, com deuses e monstros. Aqui, mesmo com elementos esotéricos e sobrenaturais, a grande parte do enredo é carregada pelo alienígena ao invés do divino. É Olgra, uma astróloga e não um oráculo, que fala sobre a conjunção dos sóis com Jen. Os Skeksis usam de ciência cruel para subjugar seus servos e prolongar suas próprias vidas. Mas não existem nuvens com trovões convocados por magia negra. Eles estão ligados aos místicos através do cristal, sim, mas sinceramente isso me pareceu mais algo que um episódio de Jornada nas Estrelas do que algo de fantasia, onde o incrível está simplesmente além de nossa capacidade de compreensão, mas ainda fisicamente possível, pelo menos naquele mundo. De novo, eu não estou dizendo que não há elementos fantásticos nesse filme, mas o foco não está neles. Ambos os Gelflings podem compartilhar suas memórias ao se tocarem, mas, por outro lado, os Gelflings possuem um dimorfismo de sexo de espécie surpreendentemente realista que não revelarei. Eles recebem ajuda através de linguagens e habilidades, não do nada. E mesmo que não tenham muita personalidade, o filme faz um paralelo interessante entre uma garota que foi criada no meio de uma tribo que vive em harmonia com a natureza, mas no meio de uma floresta onde Judas perdeu as botas, e um rapaz que também foi criado no meio de uma tribo que vive em harmonia com a natureza, mas de sábios pensadores. Jen sabe ler, é mais criativo e tem um conhecimento mais amplo, enquanto Kira é mais apta a sobreviver e habilidosa. Isso é o bastante para dar uma dinâmica básica, mas poderia ter sido feito mais por eles, especialmente quando se compara entre a dinâmica entre os Skeksis. Todos têm personalidade saindo pelos poros de cada um desses filhos da p***, e eles contrastam muito bem entre si. A rixa óbvia sendo entre o camareiro e o general, com tretas rolando soltas. Mas essas rixas e tretas não empatam o filme, muito pelo contrário, dão gás ao filme, caracterizando e mostrando os antagonistas. Cada um dos Skeksis tem uma personalidade própria e seu tempo de atuação. E, embora possa ser argumentado que o início com a crise de sucessão tenha sido longo, eu digo que foi importante para encorpar o cenário em si. No fim das contas, o enredo é simples, até raso em alguns pontos se comparado à construção do mundo. História Sem Fim conseguiu desenvolver mais temas e mais de sua própria história, mesmo com um enredo de viagem simples. Mas, sejamos honestos, você não está aqui pelo enredo. O enredo é legal, mas é simplesmente uma desculpa para os visuais. Não há um resquício de sombra de dúvida que os visuais são foco desse filme. Chega a pontos impressionantes quando você considera a tecnologia da época. Infelizmente com alguns buracos aqui e ali. Mas um passo de cada vez. Vamos começar com a salada antes de cair de boca na carne. A câmera em si segue os padrões de filmes de fantasia da época, mas utilizada de forma muito boa. O que não é de se surpreender, já que o time de Jim Henson é muito experiente com fantoches. A câmera é frequentemente colocada ou bem distante ou bem próxima, de modo a esconder os fios e titiriteiros, que é o termo para quem manipula marionetes. Sério. Essa mistura de gênero resulta em uma câmera lenta para o espectador digerir uma quantidade enorme de informação, narrativa e visual, e apreciar os cenários absurdamente detalhados. Afinal, se você gastou uma nota preta com marionetes e cenários, tem mais a que exibir mesmo até os mínimos detalhes. Essas cenas são interpostas com closes para focar nas expressões faciais das marionetes e esconder todo o resto. Por conta disso, as cenas são mais longas e num ritmo mais lento, o que dá a impressão de que esse filme é 2 vezes mais longo do que ele realmente é. Mas, por conta do enredo sem rodeios, as coisas não ficam chatas.
Muito pelo contrário, diversas cenas duram o bastante para que o horror ou a fantasia respirem o quanto precisarem. Esse filme usa a arte perdida do foco súbito, uma tradução adaptada de one shot, onde a câmera segue o personagem principal, virando ou abrindo subitamente para focar em algo grandioso, seja algo maravilhoso como um observatório, ou algo vil como o camareiro e suas roupas rasgadas. Espere ver algumas montagens de viagem ao estilo História Sem Fim e, como antes dito, tudo é feito para que os espectadores possam absorver e se encantar com o mundo exótico de Thra. A paleta de cores também segue a receita da época, então espere ver tons mais escuros, mas muito bem utilizada, sabendo quando é a hora de ter uma cena no estilo monocromático ou de repente bombardear a tela com cores. Por exemplo, os místicos que vivem de uma forma estável e monótona no ambiente marrom contrastam com o castelo cinzas dos Skeksis, onde seda púrpura é pendurada nos muros. Mesmo quando o ambiente é quase todo em marrom, como uma festa numa vila, a cena não dura muito de forma que não cansa a vista. Os cenários em si variam entre normais e absolutamente bombásticos, cheios de detalhes. Você verá banquetes com talheres largados no chão, moinhos de água no pano de fundo, um observatório cheio de instrumentos alienígenas, ruínas retomadas pela floresta e muito mais. Henson não poupou esforços em fazer tudo nesse filme, inclusive os cenários, um banquete visual para melhorar a imersão do espectador. E é claro que isso funciona. Tamanha é a atenção nos detalhes que o pessoal de produção fez um efeito de uma pedra continuar incandescente após ser cortada de um monolito. E, lógico, com cenários assim, a fotografia do filme tem momentos excelentes. No quesito de atuação, vamos para o prato principal desse jantar: os fantoches e animatrônicos. Esta é a maior ostentação visual que eu já vi num filme em anos. E se você considerar as tecnologias disponíveis na época e a habilidade por detrás desses visuais, é uma ostentação maior do que Avatar, sim, o do Cameron. Henson não precisava ter ido tão longe com todas as criaturas desse filme, em quantidade, complexidade e design. Mas ele fez porque queria, porque podia. Este é o objetivo. Por exemplo, nenhum filme com marionetes e fantoches gastaria tempo e dinheiro fazendo diversas criaturinhas de pano de fundo, cada uma com suas peculiaridades, e torrar tempo de tela mostrando em uma ou duas cenas, mas Henson o fez. Este é um mundo alienígena, mas um mundo vivo e vibrante com a própria história contada pelos visuais. Existem criaturas que se locomovem rolando, enormes lesmas que vivem em poças, morcegos bizarros feitos de madeira e pedra, e os animatrônicos principais são uma obra de arte. Para mim é bem difícil achar por onde começar, porque lupa que abriu, olha só esse nível de detalhes. Não são só as criaturas, mas tudo ao redor delas. Só de ver como os fantoches dos místicos foram feitos de forma detalhada, dá pra se ter ideia do nível de cuidado e imaginação com todo o resto do elenco. Os místicos têm a pele marcada com o que parecem ser tatuagens, 4 braços, seus movimentos são lentos, mas suas mãos e dedos são rápidos e precisos, mesmo eles sendo enormes. E cada indivíduo tem uma manta de cor e estilo diferente. Sua vila foi construída com sua fisionomia em mente. Já que eles são grandes e lentos, eles têm rampas e não escadas, e suas camas têm um formato específico, que parece uma pá. Isso tudo em contraste com as estrelas do show, os Skeksis. Estes também são bestas enormes, mas seus designs são complexos, ao mesmo tempo que feitos de um modo a invocar nojo e horror dos espectadores. Cada Skeksis é absurdamente diferente um do outro, mesmo que todos compartilhem o mesmo design base que lembra um urubu. Pele grossa e roxa misturada com joias, maquiagem, membros mecânicos e mais. Vestimentas e adornos com tom de púrpura como numa poça de óleo e roupas com diversas joias e contas. Até mesmo seus talheres são feitos de forma alienígena e com joias, com garfos para dedos mostrando sua opulência e corrupção. E é aqui onde apresento uma hipótese pessoal, que apenas seria capaz de provar caso eu fosse um youtuber grande bastante para entrevistar o designer.
Mas eu acho que os Skeksis foram desenhados de forma a utilizar o chamado Uncanny Valley de propósito. Para quem não conhece, o Uncanny Valley, ou Vale da Estranheza, é um fenômeno onde nós seres humanos reagimos com repulsa extrema a algo que se assemelha, mesmo que levemente, a outros seres humanos, mas não bastante. E minha suspeita vem de um ponto muito importante do design dos Skeksis: seus olhos. Tudo sobre os Skeksis é alienígena, exceto os olhos. Nenhum Skeksis tem pele branca ou usa nada branco, o que faz com que o branco de seus olhos saltem para os espectadores por contraste. E, ao contrário da maior parte das criaturas de Thra, os olhos dos Skeksis são humanoides. Se fossem olhos semicerrados como os dos místicos, ou olhos de botão como os Podlings, o efeito não seria tão grande. Mas não, no meio do marrom, do roxo, do cinza, o único branco são daqueles olhos. Existe algo de humanoide naquela criatura, algo revoltante. E de longe, os Skeksis são os bonecos mais detalhados de todo o filme. Pálpebras que se abrem, lábios que tremem e torcem, asas que abrem, dedos apontados, mãos sangrando, sim, aqui o pessoal que sangra mesmo, balançando cabeças como serpente enquanto andam. E do outro lado da equação temos Jane e Kira. Não esse Kira. É a partir daqui que as coisas escambaleiam. Quando eu assisti esse filme pela segunda vez para fazer essa crítica, eu não me lembrava o porquê de abandoná-la na primeira vez. Até que eu cheguei na cena onde Jane aparece pelado tocando flauta na lagoa. Sério. Imediatamente eu tremi, porque Jane fez com que o dito Uncanny Valley batesse em mim mais forte que o Coop bate no botão de mísseis. Num mundo encantado cheio de criaturas maravilhosas e aterradoras, Jane é só um boneco feio para se lascar, com a boca puxada como se fosse feita de borracha e um penteado de caipira norte-americano metido a roqueiro. Olha só esses dedos longos, esses olhos de peixe morto. Ele é feito e se move de forma absurdamente mais simples que os outros fantoches, o que deixa o contraste mais aterrador. Quando a cena não focava nele ou Kira, eu conseguia continuar a ver o filme sem problemas por conta dos cenários absurdamente detalhados. Mas, quando dava um zoom naquelas caras, eu não vou culpar ninguém por desistir desse filme. Isso porque, se as outras criaturas, até os Skeksis com seus olhos humanoides, eram tão diferentes dos seres humanos que o cérebro do espectador conseguia categorizá-los como algo diferente, os Gelflings são o oposto. Próximos demais de como os seres humanos são, mas com caras bizarras, puxadas, membros alongados. Se o design dos Skeksis foi usado como arma, o dos Gelflings foi um tiro pela culatra. A qualidade dos designs dos outros personagens variam de caso a caso. Ogra é propositalmente feia e humanoide, mas de uma forma que você pode pensar nela como uma criatura fantástica. E os Podlings são o velho estilo de fantoche fofo da equipe do Henson. Os Garcins são algo à parte, feitos para lembrarem insetos, mas as roupas ficaram tão desengonçadas que fica óbvio que os titireteiros estão se movendo para lá e para cá. Nenhum dos três me incomodou muito, então posso dizer que vai depender a gosto do freguês. Para finalizar a conversa, enquanto a maior parte do filme envelheceu como vinho por conta dos animatrônicos, o chroma key envelheceu feito leite. Não é ruim, mas até pra época já podia ser considerado meio troncho, e o tempo que passou só deixou as coisas piores. No quesito da trilha sonora, ela é inspirada no estilo de fantasia da época, e eu tenho de admitir que eu fiquei surpreso ao descobrir que ela não foi feita por John Williams, mas sim por Trevor Jones, que já tinha trabalhado em outros filmes de fantasia, como por exemplo Excalibur e Time Bandits. A trilha sonora é muito boa e mescla muito bem com a cinematografia, aumentando o tom e ritmo ou baixando conforme a demanda a ação da tela. A trilha orquestrada combina muito bem com a fotografia grandiosa, como por exemplo Jane descobrindo o observatório, ou quando os Skeksis mandam os Garfins atrás do Gelfling. E eu fiquei triste ao descobrir que essa trilha sonora não teve muito reconhecimento. No quesito de atuação de voz, honestamente eu não tenho muito a falar. O camareiro com seu icônico fala por si só.
Afinal de contas, a equipe de Jim Henson é muito experiente, não só com os animatrônicos e fantoches, mas também com sua atuação de voz que cai como uma luva nessas criaturas fantásticas, não importa a intensidade das cenas. Agora um ponto engraçado é que originalmente Jim Henson queria que os Skeksis falassem uma língua alienígena, deixando que suas ações dessem o contexto necessário para o que está acontecendo. Dá pra ver isso logo no início do filme e foi muito bem feito, mas eu compreendo por que abandonaram essa ideia. Concluindo, este é um dos poucos filmes que realmente faz jus à sua hype. Mesmo com sua história simples que poderia ser melhor elaborada, é óbvio por que os fãs clamam que este filme é a obra-prima de Jim Henson. A câmera e cores são muito boas, até pra época, e o suficiente para garantir uma recomendação minha. Mas o trabalho titânico nos visuais, nos animatrônicos, seus designs e cenários elevam esse filme a um ícone do gênero. Bom, gênero meio nicho já que são animatrônicos, mas um ícone de qualquer forma. Este filme é um artefato de uma era perdida, de cenas lentas e longas, com fantasia tenebrosa que não tinha medo de mergulhar em terror. Mas seria injusto dizer que é perfeita e sem problemas. O design dos Gelflings e a falta de profundidade do roteiro em si acabam como rachaduras no que seria um puro cristal do passado. Então sim, sugiro que você dê uma olhada nesse filme se puder. E infelizmente não estou muito interessado em assistir a série da Netflix. Eu não tenho interesse em prequels, ainda menos em prequels que foram canceladas prematuramente porque alguém queria outro filme do Bebê Chefe. Bom, por hoje é só pessoal, muito obrigado e até a próxima. Não se esqueça de dar um like e se inscrever se quiser.